Opa, senta que aí vem história de uma dinastia hoje. Quem não gostaria aí de fundar, de criar uma dinastia, né? Uma coisa bonita, né? Quantos e quantos reis, quantas dinastias existiram na Europa, né? Dinastias reais, enfim. Eu mesmo, se tivesse tido filho, né? O nome dele seria Rafael II, Rafael Gonçalves II. Porque ainda bem que não foi filho, ainda bem. Enfim, né? Só porque foi menina aí não deu, mas né? Uma coisa interessante essas dinastias aí ao longo da história. Hoje a gente vai analisar uma delas, né? Que representa aí uma bonita tradição de família, onde o filho segue o exemplo, a profissão do pai, o ofício do pai, e isso atravessa gerações. Bora lá! A gente vai falar hoje, então, aí, numa dinastia muito peculiar na história da Europa, na história da França especificamente, foi extremamente peculiar, porque foi uma linhagem inteira aí, né? Foi uma família inteira, 6 gerações que trabalharam para o mesmo ofício. E um ofício, como eu falei, né, um pouco fora do comum, porque eles eram os únicos, né, a fazer esse ofício na França, né, enquanto existiu esse ofício. Sim, estamos falando aí da família Sanson, que a gente tinha abordado em outro vídeo, esse que tá passando o card aí em cima, né, a gente tinha abordado essa um pouco por alto, dos membros dessa família. Vamos ver a história um pouco dessa família inteira aí, como é que foi, né? Como é que eles exerceram tal ofício por tanto tempo. O primeiro membro da família a exercer esse ofício foi Charles Sanson. Ele foi nomeado pelo rei Luís XIV em 1684, final lá do século XVII, quase final do século XVII, como carrasco, né? Como uma pessoa responsável por aplicar as sentenças de morte. Tá? Ele foi seguido na profissão, ele ficou, né, até o fim da vida na profissão, foi seguido pelo filho dele de mesmo nome, Charles Sanson, também, né, o mesmo nome do pai. Aliás, os nomes nessa família também não variaram muito, né? O ofício foi sempre os mesmos, os nomes sempre parecidos. Então o filho dele, também de nome Charles Sanson, assumiu esse ofício, né, e ficou nele também até a sua morte, né, executando aí várias centenas de penas de morte. Tá? Após a morte dele, do segundo Charles Sanson, acompanha aí, vem o terceiro, né? Então, neto já do primeiro, esse agora chamado já Charles Jean-Baptiste Sanson, já é o terceiro nessa dinastia de carrascos, né, ocupados, né, em executar as penas de morte. Esse ficou famoso por ser pai daquele mais conhecido de todos, que é o que a gente abordou no outro vídeo, que é o Charles Henri Sanson. Charles Henri Sanson, quarto já da família a exercer esse ofício, é aquele que a gente tinha abordado, né? Foi carrasco durante o reinado aí do rei Luís XVI na França, e inclusive foi quem decapitou o Luís, né? Esse foi o cara que pegou a guilhotina, que a gente falava já naquele vídeo, foi o cara que deu o palpite, pô, uma máquina assim de matar seria o canal, seria le canal em francês, né? Enfim, porque às vezes de espada não funciona direito, machado, pô, uma máquina dessas tornaria o meu trabalho muito mais eficiente, eu poderia matar muito mais gente com um esforço menor. Foi ele o responsável então pela morte, entre tantos outros, do rei Luís XVI, da rainha Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Saint-Just, enfim, muitos outros, né? Ele tem ali quase 3.000 mortes no currículo dele. Muitas dessas, as últimas, ele foi ajudado já pelo filho. Sei que o filho já não tem o nome de Charles, é só Henri Sanson. Até 1806, o Henri Sanson foi aprendendo ofício com o pai. 1806, então, o pai morre, Charles Henri Sanson. Morre e o filho dele assume esse ofício e vai ficar nesse ofício, então, quinta geração já, até 1840, quando vem a morrer. Não bateu o recorde do pai, na verdade, nenhum deles, né, bateu o recorde do pai. Henri Sanson, então, morre em 1840 e é substituído pelo seu filho, sexto, né, na linha aí, sexta geração, então, a exercer esse ofício de carrasco. Porém, esse não vai aguentar muito tempo. O nome dele é Henri Clement, e ele vai ficar até 1847 nesse ofício, quando ele pede demissão, né? Já estava ali com depressão, problemas com alcoolismo, né? Em função desse ofício grotesco, vamos dizer assim, né?
exercido por ele mesmo durante 7 anos, mas pelo pai, avô, bisavô, tataravô. Então, quer dizer, é uma família marcada por isso, né? Por milhares e milhares de mortes. Então, ele vai entrar num processo, aí, um sofrimento psicológico bem grande, vai pedir demissão em 1847 e a demissão dele vai ser aceita exatamente pelo último rei da França, né, o rei Luís Filipe, que viria inclusive a abdicar o trono no ano seguinte, 1848, quando então se restabelece aí mais uma vez a República Francesa e acaba a monarquia, né? Então, lá aquele rei lá, Luís XIV do século XVII, deu início a essa dinastia de Carrascos, esse rei, né, também ele mesmo de uma dinastia, e essa dinastia vai acabar com o último rei da França, mas foram ali, né, bem dizer, quase 2 séculos ali de uma mesma família com esse ofício, né, de executar as sentenças, né, executar a justiça, só que dessa maneira bem mais radical. Naquele outro vídeo a gente viu que a guilhotina continuou até o século XX e tal. Aliás, por falar nisso, quem tu gostaria de mandar? Bota aí nos comentários pra nós, quem é que tu gostaria de mandar pra uma guilhotina? Se é que existe alguém, conhece alguém, tem alguém aí que tu gostaria de ver utilizando aquela máquina, né? Quer dizer, sendo aquela máquina utilizada nele? Responde aí nos comentários pra nós. Gostou desse vídeo? Gostou dessa curiosidade? Já sabe o que fazer, manda pros amigos aí também, compartilha, te inscreve, ativa o sininho, velho, faz um bolo aí. Porque o que acontece, né? A pessoa às vezes esquece, mas ativando o sininho tu sempre vai receber esse vídeo em primeira mão, não vai perder nada. Beleza, hoje o recado era esse, hoje o vídeo era esse, só com aquela curiosidade que a gente tinha mencionado no outro vídeo, pra não deixar no vácuo, né? Até o próximo!